Aí põe todo mundo de touca, levantando. Peraí, bad hard aí. Eu não fico bem de touca de blusa. Nem gente, né? A câmera fica bom. Pessoalmente parece um lobo. Olá, Unicampers! Eu sou a Gabi. Eu sou a Larissa. E eu sou a Jaca. Hoje vamos falar sobre as matérias do segundo semestre do Profis. Como perceber, estamos no novo método de gravação devido à quarentena e vai ficar assim até alguns meses ou dias, não sei, até quando voltar ao normal. E para você que está chegando agora, nós somos alunos do Profis, né, que é da Unicamp. E nesse canal nós gravamos a nossa rotina e a nossa experiência com esse curso. Se você não sabe o que é, você pode acessar mais informações nesse vídeo aqui que está aparecendo. Minha letrinha aí. Todos estejam seguros em casa, se cuidando, mantendo a quarentena, comendo direitinho e tomando água. E pode sair para fazer uma caminhada de vez em quando, tomar um sol é bom, tá? Não fiquem só dentro de casa. Toma um solzinho. Festa, por favor, não faz festinha. Quarentena, cada um na sua casa. Sem juntar com os amigos. Quando tudo isso passar, a gente se junta e vai estar tudo certo. Espera passar para rever todo mundo. Isso que é difícil, mas vamos sobreviver aí. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E a primeira matéria que vamos estar falando é sobre a FI 092, que é Física. Esse ano ela foi ministrada pelo professor Marcelo, que ele era fanático por Newton. Ministrada? Ano passado, no caso. Ano passado, no caso, né? Não foi esse ano, né? Porque esse ano não temos Física, só os bichos que vão ter no próximo semestre. E eu vou ler a ementa da matéria. Força e máquina simples, locomoção, dinâmica, líquidos, sólidos e materiais biológicos. Ondas e fenômenos de interface. Polarização, lentes e instrumentos ópticos. Corrente elétrica, eletromagnetismo, átomo de Born, núcleo e radioatividade. Assim como química é uma matéria que geralmente não tem nas escolas, e se tem ela é bem simples, quase nada, e o que dificulta bastante quando a gente vai fazer essa matéria, porque no nosso ano foi, de todas as matérias que nós fizemos, a sala era que estava mais lotada, todas as cadeiras estavam ocupadas, e dá para ver que é muito difícil, mas é uma matéria muito boa. É uma matéria complicada, mas se aprende muitas coisas e é muito interessante. Minha matéria favorita, por sinal. Acho que deu pra perceber, né? Ela fala mas muito boa. E o professor usou um sistema que é o Khan Academy, que é muito bom, que é uma plataforma que você consegue acessar qualquer matéria e tem vários conteúdos. E se você está estudando para nesse momento agora, se vocês quiserem acessar a plataforma, é muito boa. Ela tem tanto para o celular quanto para o computador. E tem vários conteúdos, tem biologia, química, física, matemática. E tem vídeos, tem exercícios bem resumidinhos. Sobre física, eu pessoalmente não tenho muito a declarar, mas apesar de não ser a minha matéria favorita, eu confesso que realmente o Marcelo ele foi um professor excepcional para nossa formação. A nossa próxima matéria é LA 084, que é leitura e produção de textos acadêmicos 2. Só que, em comparação com a matéria da Inês, que a gente falou no vídeo do primeiro semestre, não tem nada a ver. Tanto para o professor quanto para matéria. Nada. Não é Ela é ministrada pela Cíntia, mais conhecida como Princesa do Yale. Escreveram isso, mas vamos lá. É isso, gente. A ementa diz assim: leitura e produção de gêneros prestigiados na esfera acadêmica em suas diferentes áreas. E é basicamente isso. Assim, o que eu falo dessa matéria, pelo amor de Deus? Tá. Essa matéria também tem o mesmo grau de importância da matéria anterior, até porque ela é uma continuação. Então você vai continuar vendo sobre os gêneros acadêmicos, sobre os seus diversos meios de expressão e escrita
E você também vai estar participando com trabalhos, fazendo esses vários outros meios de escrita. Para vocês terem noção, a gente teve até que escrever o roteiro de um podcast, produzir ele também, né, como método avaliativo. A gente teve também que trabalhar com várias resenhas, a gente ia vários curtas-metragens, ou alguns textos, algumas imagens, e tinha que fazer uma resenha sobre aquilo. É tipo aquelas resenhas que você vê na internet mesmo, só que do jeito certo, do jeito oficial de ser feito. Então, é o jeito acadêmico de ser feito. E a nossa prova também foi uma resenha, né? Tipo, não foi perguntas, era tipo um curta e a gente tinha que fazer uma resenha como a gente fazia em todo semestre. A primeira prova. A gente só teve uma. A segunda foi o podcast. Não é que ela dá sono, mas é que ela não... Eu dormi em toda a aula dela. Era a última aula. Gente, eu acho que o pior era que, tipo, a aula era das 4 às 6. Era a última aula que a gente tinha no dia e era depois de física. Era depois de física? Era depois de física. Você pensa, você estudou física por 2 horas. Aí você vai ter que estudar textos e literatura e coisas acadêmicas por mais 2 horas. Eu enlouquecia e, nossa... Já estava esgotado de física. Aí chega ali, aí a professora, aquela voz macia. Não dava. Terceira, ela tinha a voz mó macia. Se compara com a Inês, era um anjo falando. Não. Os pads da professora Cíntia são maravilhosos. O do nosso ano tinha uns pads que eram muito legais e super gente boa. Eles que me salvaram no podcast. Sim, eram uns amores. Tanto que eles ficaram interessados em participar do canal, de fazer vídeos. Eles até falaram com as meninas. A próxima matéria que vamos falar é N092, que é Primeiros Socorros. E essa matéria foi ministrada por 2 professoras. Eu não vou falar o nome porque eu não lembro o nome delas. Até hoje. Ninguém lembra. É tipo assim, é a matéria que passou, só parece que foi um delírio coletivo, porque ninguém lembra. Mas eu vou ler a ementa da matéria. Eu só lembro do PAD, o Carlito. O Carlinho o quê? Carlinho. Carlito. A gente chamava ele de Carlinho. Maravilha. A ementa da matéria diz: ensino técnico prático de cuidados básicos em situações de urgência e emergência que acontecem em lugares públicos e domicílios. Subsídios teóricos básicos que possibilitem o encaminhamento adequado de vítimas dessas situações. Então, a matéria é de extrema importância porque a gente aprende literalmente a como socorrer alguém. Então, por exemplo, se alguém tem, sei lá, um AVC, você vai saber como lidar com isso, ou uma parada cardíaca, parada respiratória, a gente sabe lidar com isso, ou alguém se afogando também. A gente aprende essas coisas. E a matéria ela tem bastante do prático, então era dividido em 2 partes. A aula prática e a aula teórica. No caso, ao contrário, a aula teórica e a aula prática. E a aula prática era feita lá na FCM. Eu acho que esse ano, todos os anos é feita na FCM, mas não agora que estamos em quarentena. É a faculdade de médicas. Você não conhece? Isso. A faculdade de medicina da Unicamp. E é uma matéria muito importante mesmo, porque são coisas que a gente não aprende na escola e que em caso de emergência vão ser muito necessárias, né? Porque para saber lidar com alguém você tem que ter alguma base, né? Porque você não pode só chegar lá e fazer o que você lidar na telha. Não é bem assim. É necessário ter um conhecimento. Sim, tipo, quando alguém tá se queimando e começa a correr. São coisas desse tipo que acontecem quando você não tem esse tipo de aula. Então, na minha concepção, é uma aula muito importante. Só que o problema dessa aula é que é uma matéria que daria para dar em uma semana. E eles estendem para um semestre. Então, fica muita coisa, sabe? É, tipo, muito repetido. E eles conversam bastante, falam bastante sobre a experiência de cada um. Então, tipo,
bastante parte, grande parte da matéria é meio enrolação, assim, porque A gatinha da Gabi. matéria- Eu não- é uma matéria que a gente aprende bastante, assim, na prática também, porque tem os bonecos. Então é bem legal da gente poder aprender mesmo na prática, porque às vezes a gente só aprende a teórica e não é o suficiente, né? É Não isso. só de criança, não só de adulto, a gente também tem vários bonecos de bebês e de crianças, a gente tá testando isso em várias idades. É meio desesperador você pensar que agora se alguém estiver com o coração parado na sua frente, você é meio que obrigado. Não é obrigado, você sabe, então você tem que fazer a. Qual é o nome? Ressuscitação, PTR, RCP. RCP. Gabi, Ai. coloca aquela musiquinha do Baby Shark, tchururu, tchururu, Baby Shark, tchururu. Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Quando você estiver nessa situação, lembre da música, ela vai te ajudar. Muito. É muito legal. É exatamente, completamente necessário. Poderia ter sido bem melhor em questão de duração, porque era 2 horas falando a mesma coisa, tipo, não era muito interessante ficar vendo, mas não vamos falar porque tem muitos alunos na nossa turma que amou, tipo, que não vê defeito nenhum. Então ela foi uma matéria muito boa, assim. Então, completamente necessária. É muito importante você saber reanimar uma pessoa, porque 5 minutos fazem diferença e todo mundo que concorda que o socorro sempre demora muito para chegar. Então, uma coisa que eu acho muito importante, a gente vai colocar aqui na tela para vocês, os números emergenciais, caso vocês precisem, porque muita gente não sabe. E para você que quer uma matéria na área das ciências médicas, também é muito interessante, porque te dá uma introdução do que, assim, é uma matéria que as pessoas da área da ciência médica vão ter. Então, é muito legal você saber que você está tendo uma matéria de lá e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito importante de saber. É isso. Agora, a próxima matéria vai ser MA092, que é matemática. Mas com o mesmo professor, que é com Chico, e mais conhecida como Chico 2. É Chico 2, né? Você falou Chico 2, né? É, Chico 1 e Chico 2, é sempre assim. Bom, e eu vou ler a ementa. Elaboração, planejamento e execução de atividades de ensino de matemática, seguida de análise e reconstrução das mesmas. Bom, Chico 2 é uma sequência de Chico 1, que vai tratar mais de geometria analítica, como ele fala na aula, e você vai usar compasso, vai usar transferidor, e vai te aprender a ver escalas de mapas, é isso que eu ia falar. E eu esqueci o nome. E é bem legal, mas é um pouquinho mais complicado que Chico 1, eu achei. Tem gente que fala que é mais fácil. Mas é Chico, é matemática, então... É mais fácil porque, querendo ou não, o Chico 2 ele tem mais fórmulas já dadas. Ele é mais técnico, já tem o encaminhado, só tem que estudar e saber aplicar. Não é tipo, precisa necessariamente entender todo o contexto da operação, você não sabe fazer. Acho que é por isso que muita gente acha mais fácil. Mas não é que. Eu pelo menos, não achei que foi algo mais fácil assim, enquanto as pessoas falavam. Mas teve gente que achou. O que acha? Eu não achei, não. O nível continuou o mesmo, só que na hora da prova, tipo, você já sabia o que você teria que fazer. E é diferente de Chico 1, que você tem que meio que analisar toda a questão para saber o que você tem que fazer. Tinha muito mais fórmula, né? Que dava pra aplicar do que Chico 1. Porque Chico 1 tinha fórmula, mas não tinha tantas fórmulas que nem o Chico 2. Chico 2 é tipo, basicamente fórmula. O tempo e ele todo dá na prova, né? E ele dá as só que você na tem que prova. saber aplicar isso também. Agora é corpo humano. A matéria que vocês amam. Ele fica tá no Jornal Nacional. Tá aparecendo entendeu? Ele é importante, dá licença. Eu vou colocar o vídeo dele pra vocês verem, porque o nosso professor... É top! Com o Chico.
Gente, ele tem família. Ele é casado com criancinha e tudo. Imagina os Andrezinhos. 33, eu acho, 34, alguma coisa assim, ele é muito novinho. Não, eu imaginava o André morando sozinho no apartamento, comendo pizza todo dia. Ele tem família, eu sei. Ele fala muito rápido. Gente, ela faz isso. Parece que vai ter um treco no meio da aula. Que ele vai pra lá, volta e vai, sobe a escada e desce a escada e começa a falar. Né? Nunca vi alguém tão ativo quanto ele. Todas as coisas. Gente, o André é perfeito. Como vocês puderam perceber, nós estamos muito animados para essa disciplina, porque ela simplesmente é perfeita. Eu, pessoalmente, considero ela a minha preferida do ano. Eu amei muito BG, isso aqui, BF. Acho que foi pelo fato de que no primeiro semestre eu estava muito perdida, e com a vida universitária, minha nova rotina. No segundo eu já estava um pouquinho mais acostumada, então acho que o meu rendimento em BF foi melhor do que em BG, porque acho que foi tanta questão adaptativa mesmo. Mas BF 092, que é o corpo humano, ministrada pelo professor André. O sobrenome dele não é pronunciável, é muito difícil. É muito difícil. A ementa é o estudo da estrutura e a função do organismo humano. A inter-relação entre o sistema nervoso, cardíaco, respiratório, renal, digestório e endócrino, proporcionando o conhecimento dos processos básicos das relações do corpo humano em relação ao ambiente. Essa matéria, é fisiologia humana. Acho que não é necessariamente uma matéria de fisiologia como tem na FCM ou no IB mesmo para quem está na graduação, porque o André, eu acho que ele é um professor da graduação, então a gente tem essa disciplina no IB mesmo, que é no Instituto de Biologia da Unicamp, e ela é uma matéria que eu acho que ela consegue trazer bastante o quanto as disciplinas de biológica são carregadas de informação, quanto ela é super pesada, até porque a gente tem um intervalinho entre uma aula e outra de 5 minutinhos pra gente lá respirar, chorar, comer alguma coisa na cantina, coisas assim. E sobre a disciplina, ela não é necessariamente fisiologia igual tem todos os outros até cursos. Eu acho mais porque pelo fato que ela não se aprofunda tanto assim. Ela é uma matéria que você não... tem um sistema de história. Você não vai estudar só o sistema de história igual você estudava na escola. Eu nunca vi na escola o sistema de história. Mas se você viu, você vai estudar de um jeito diferente. Ela vai sim, ir um pouquinho mais a fundo do que você viu na escola. Pra quem viu, né? Porque eu não vi. Não sei se vocês viram também. Não tive nem biologia direito. Nunca vi nada disso na escola. A matéria em si é o que desenvolvimento, você vai estudar todos os sistemas do corpo, não todos, mas você vai estudar alguns. Não tem uma lista específica, tem essa lista que passa, mas às vezes pelo tempo decorrido no semestre não dá tempo de passar todos. Mas é isso, você vai estudar como funciona o seu corpo, como que esses sistemas se relacionam entre si, você vai perceber que tudo é um sistema contínuo, não é o sistema aqui, outro aqui, e eles não conversam. Tudo no seu corpo está interligado. É literalmente um fiozinho que se conecta em várias coisas até chegar aqui. Tem aula laboratorial, tem aula no laboratório. Nossa. Melhor aula. Coloca Coloca as fotos aqui. as fotos do laboratório, que foi a primeira vez usando o microscópio. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi maravilhoso. É como ligar, mas que lindo, como é que liga? Como é que mexe nisso daqui? Tinha um monte de papel, era maravilhoso. Ficava girando o negócio, nem sabia o que tava Tinha fazendo. tudo. Ficava girando. Tava quebrando o negócio, mas eu tava feliz. Tava explodindo Vamos. lá e você, meu Deus, que legal. Eu tô no laboratório de verdade. Coisa a pressão, é muito bom. Foi muito legal. A gente colocou aquele estetoscópio, aprendeu a ver como é que mede a pressão. Descobri como é que os médicos medem a pressão da gente. E não é tão difícil. É muito legal. Cara, a matéria é perfeita, o professor, excepcional. Ele é muito bom na didática dele. Pelo menos eu gostei demais da didática dele. Ele fala bem rápido, mas, mano, nessa coisa de falar rápido, ele consegue explicar muito bem. Muito, muito, muito bem. E os pets também dele são maravilhosos. Não tem o que falar. Tudo perfeito.
Foi Que é uma o matéria de que eu- 3 créditos. É. Essa parte é ruim. Infelizmente, é uma matéria que você tem, tipo, muito pouco. Isso foi muito injusto, porque, nossa, Isso é pra caramba. foi muito decepcionante essa parte dela contar tão pouco pra gente, mas ser bem pesadinha. E outra coisa também, que preste bastante atenção em BG, porque pelo menos eu percebi que você precisa de muita coisa de BG para entender BS. Principalmente a parte da célula, toda essa questão teórica e fundamental do corpo humano. Você vai precisar de BG para você entender BS, né? Faz sentido BG ser primeiro e DF depois. Então, só preste. Eu acho que isso vale para o primeiro semestre inteiro. Preste muita atenção naquelas matérias, porque você vai precisar delas para o segundo. Assim como a gente está precisando das matérias anteriores para estudar agora. Agora a gente vai para História, que é a HH 084. E no nosso ano foi ministrada pela Raquel, e acho que os anos anteriores também. A ementa da matéria diz assim: apresentação geral da história como ambiente de produção de conhecimento específico e polêmico. Polêmico. É muito bom. Sim. Então, essa matéria é de extrema importância, porque além da gente discutir sobre assuntos atuais, a gente também aprende que história não é só o que a gente tem dentro da escola, que é aquela coisa de você aprender fatos históricos, lendo os livros e sempre naquela mesmice. E essa matéria é muito importante porque a gente aprende realmente como funciona a história e como você produz um documento, como você lida com documentos históricos. E você aprende que não somente livros são documentos históricos. Uma foto pode ser um documento histórico, uma música. Então você aprende que a história está literalmente em tudo que a gente vê. Então, eu, na minha opinião, eu amei a matéria, eu gostei muito. E é uma coisa muito interessante também, além da gente poder discutir fatos atuais, eu acho que é muito importante, porque às vezes as coisas acontecem e a gente não dá a mínima importância, só que aquilo marca realmente a história e realmente é preciso você prestar atenção mais no que está acontecendo ao seu redor. E é uma aula que produz muitas discussões saudáveis, tipo, você aprende a ouvir a opinião do outro. Você aprende a ouvir a opinião do outro, você escuta. É interessante as discussões, né? Claro que sempre tem alguém que vai falar alguma coisa que não é muito legal, assim. E ela passa filmes que dá pra gente aprender através deles, que ela passou a sufragistas. Sufragistas, né? Assistam esse filme, gente, é maravilhoso. Tem no YouTube. Acho que tem no YouTube. É maravilhoso. E realmente, muito bom. A matéria é legal. A professora é excelente, os PEDs e as PADs. As PADs e as PEDs são maravilhosas. É isso. É como o resto das matérias. A gente tem um nome de uma matéria que a gente entra achando que é uma coisa, mas a gente aprende que é totalmente outra. Aqui no mundo universitário funciona totalmente diferente do que a gente tem na escola. Tá, a gente teve uma atividade sobre as fotos que foi muito interessante, que a gente teve que caminhar pelo campus da Unicamp fotografando o que era a universidade pública pra gente. Foi muito interessante fazer essa atividade. Aproveitando que todos nós estamos em casa nesse período de quarentena, vamos compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe comentário aí embaixo do que vocês acharam desse vídeo, das disciplinas e como que está sendo essa quarentena para vocês, como está sendo os estudos, para o pessoal do Profis, pro pessoal da graduação e para quem está se preparando aí, está na escola ainda. Comenta aí embaixo pra gente. E deixe sugestões dos próximos vídeos. O vídeo de hoje está ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai ter o gato? É verdade. Vai já, é verdade. Ai, minha gata vai me morder. Ela tá dormindo que nem um anjo aqui. Caramba, eu vou te matar, humana. Deixa eu pegar o neném. Oh, meu Deus. Deixa a lâmpada do rosto aparecer. Oi, neném, olha ali. Você vai morder, né? Vem, já que senão a minha gata vai morder. Tchau, gente. Tchau.
Sim, é isso, gente. Tira a foto. Ai, meu Deus. Rápido, velho. Ai, eu fiquei toda tremida. Ai, gente. Não. Com a língua pra fora. Tira a foto.